Olá, tudo bem? Você está no canal Ideia Criativa Cursos, eu sou o professor Davi Barbosa e nesta aula nós vamos estudar sobre assessoria e consultoria empresarial no serviço social. Lembrando a todos vocês que nós já temos várias aulas disponíveis aqui no canal e que a próxima aula vai ser sobre os honorários do serviço social no campo da assessoria e consultoria ou outros trabalhos técnicos que vierem a ser solicitados por um profissional desta área. Então, a assessoria e consultoria empresarial no serviço social, ela é parte do trabalho do assistente social como profissional liberal. O profissional liberal é aquele profissional que não tem vínculo empregatício com nenhuma empresa, uma atividade também profissional de diagnóstico e formulação de soluções acerca de um assunto ou de uma especialidade. O profissional dessa área é chamado de assessor ou de consultor. Então, quando uma empresa encontra uma determinada demanda, seja ela social, ambiental ou que tenha relação com a sua formação de colaboradores, ela contrata profissionais das mais distintas áreas que contemplem aquela demanda encontrada na sua empresa. Estas demandas muitas vezes têm relação com lucro, mas não só, também tem relação com a questão da imagem da empresa, com a questão social que envolve o desenvolvimento da empresa. Então a contratação desse profissional, seja ele advogado, assistente social ou médico ou nutricionista, depende de uma especificidade de uma demanda. E trabalhar com essa demanda é encontrar uma solução para ela. O que é que o assistente social faz? Então a empresa, quando encontra essa demanda, contrata o assistente social, e o assistente social pode ser, esse contrato da assessoria e consultoria pode ser anual, mensal, bimestral, semestral, depende da demanda, ou pode ser contínuo, através até mesmo assinando carteira ou com um contrato de trabalho mais prolongado. Empresas maiores fazem isso. Mas na maior parte dos casos é apenas um contrato de trabalho, onde o assistente social vai cobrar pelo projeto todo, calculado as suas horas de trabalho, que ele vai despender para atender esse projeto. Então, quando a empresa encontra essa demanda, ela solicita uma avaliação por um profissional competente, preparado, que entenda e conheça a demanda apresentada. Ele vai fazer o seu estudo, no caso do serviço social é o estudo social, vai fazer o levantamento de todas as prerrogativas envolvendo a demanda, envolvendo a problemática, para encontrar uma solução, uma possível solução. Depois ele apresenta essa solução. Então, esse é o trabalho de assessoria. A gente já viu em outras aulas o que é assessoria, o que é consultoria. Então nós não vamos nos ater nessa aula especificamente explicando o que é assessoria e consultoria, porque já está explicado de forma bem esmiuçada na outra aula. Aqui nós apenas vamos dialogar sobre a importância da assessoria e consultoria nas empresas e como, e por que, e de que forma e para que o assistente social vai fazer isso. E onde ele se encaixa dentro das demandas que se apresentam nas empresas. Então, para entendermos melhor, primeiro vamos ler a Lei 8662, que é o Código de Ética Profissional, a lei que regulamenta a profissão do serviço social, no seu artigo 4º, onde constitui as competências do assistente social, deixando bem claro que competência não é atribuição. Quando o Código de Ética estabelece as competências, ele está dizendo que compete também ao assistente social e não somente ao assistente social. Em alguns casos de assessoria e consultoria, somente o assistente social poderá fazer. Projetos sociais, socioambientais, em alguns aspectos, quando envolve a elaboração em matéria exclusiva do serviço social, então só o assistente social, e ela vai se transformar em atribuição. Apesar de não estar contido no Código de Ética a assessoria e consultoria, em alguns casos é possível que ela se apresente como atribuição, e sendo atribuição, somente o assistente social poderá fazer. Elaboração e assinatura de documentos e elaboração de projetos específicos de matéria do serviço social. Mas, a grosso modo, a assessoria e consultoria é competência do assistente social. Então, sendo competência, tanto o assistente social pode fazer, quanto pode realizar o projeto, pode prestar assessoria, consultoria, como outro profissional
que a empresa julgar necessário. Então o Código de Ética, no artigo 4º, no inciso 8º, diz assim: prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública, direta e indireta, empresas privadas e outras entidades com relação às matérias relacionadas no inciso 2º deste artigo. E o inciso 2º diz assim: elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço social com a participação da sociedade civil. Então aí você vai ver a inclusão dos movimentos sociais no processo de prestação de assessoria e consultoria. E também você percebe a autorização ou a regulamentação por parte da Lei 8.662 em relação à assistência social para prestar assessoria e consultoria também a órgãos da administração pública, direta e indireta. Isso significa o quê? Significa que, em alguns casos, e existem muitos, eu recebi uma proposta muito boa recentemente do meio ambiente, não pude aceitar porque me faltava um determinado grau de formação, mas só falando em números aqui, acima de R$300 mil por 3 meses para realizar um projeto entre Piauí e Maranhão. É claro que é uma concorrência, você vai participar e apresentar seus títulos, e aquele que melhor estiver capacitado vai fazer o projeto. Isso acontece também em relação ao serviço social, foi do Ministério do Meio Ambiente. Então, órgãos da administração pública, em uma determinada situação, montam um projeto e escolhem profissionais das mais variadas áreas para prestar então essa assessoria, essa consultoria. Aí alguém pergunta: mas eles já não têm esses profissionais nos seus quadros? Tem, mas eles já têm suas funções devidas. Quando aparecem projetos extras, então os ministérios ou as prefeituras e secretarias têm obrigação por lei de contratar um profissional extra, um profissional por um tempo determinado para realização, porque ela não pode acumular função. Quem já está empregado já tem a sua função. A polivalência, inclusive a precarização do trabalho, não deve ser aceita por nenhum profissional. O profissional já tem a sua função delimitada no seu contrato de trabalho ou no seu estatuto de concurso, ele não deve ir além disso. Se ele for, ele vai estar acumulando função ou vai estar precarizando o trabalho, aceitando, sem acumulação de função, desenvolver 2 competências, 2 trabalhos, fazer 2 trabalhos pelo preço de 1. Então, com base nesse princípio, e também porque às vezes esses projetos demandam viagens para outros lugares, acompanhamentos e encaminhamento de documentação, assinatura de documentação, participação de congressos, quando vai se trazer, por exemplo, uma atualização ou um projeto para o município, muitas vezes o município contrata esse profissional para ir fazer o curso fora e trazer o curso para o município. Enfim, são N as possibilidades para que um assistente social venha prestar então esse serviço de assessoria e consultoria a órgãos da administração pública, direta e indireta. Se for o caso, futuramente eu posso desenvolver uma aula para falar sobre isso. Preciso me aprofundar mais no tema em relação à assessoria e consultoria a órgãos da administração pública. E aí aqui então nós chegamos, direto e indireto, aí chegamos nas empresas privadas, é onde nós estamos. Depois nós vamos para outras entidades, que são ONGs e movimentos sociais, que será matéria de uma outra aula que nós já está no escopo, pronta para ser montada. Então, empresas privadas. E também, antes de entrarmos propriamente dito no campo de atuação direto do assistente social como assessor e consultor nas empresas privadas, convém lembrar da resolução do Cefes número 418/01, que apresenta a tabela referencial de honorários do serviço social, conhecida como TRHSS. Então, o artigo 10º dessa resolução 418/01 de 2001 diz assim: os procedimentos alvos dessa TRHSS dispostos a seguir estão vinculados ao artigo 4º e 5º da Lei 8.662/93, cujos valores devem ser calculados conforme o parágrafo 3º do artigo 1 desta resolução. E aí, o inciso 4 vai dizer assim: prestar assessoria e ou consultoria em serviço social. E aí deixa em aberto, já que na lei está explanado de forma mais esmiuçada onde essa consultoria, essa assessoria será prestada. Claro que é uma assessoria técnica e uma consultoria técnica, com base nos pressupostos do serviço social e do aporte teórico do serviço social.
você não vai se vender enquanto assistente social para atender a demanda de uma empresa. Você vai resolver um problema da empresa aplicando todo o conhecimento que você tem do serviço social para encontrar uma solução para a demanda apresentada, para a problemática apresentada, nunca esquecendo o seu aporte teórico, sua formação, o código de ética profissional e todo o acúmulo de conhecimento que você adquiriu na profissão. Não é porque a empresa quer que você monte um projeto que atenda apenas às suas necessidades que você vai fazer isso. Você vai montar aquele projeto atendendo às necessidades da empresa, mas na melhor forma possível, adequando para também atender os projetos sociais, os projetos de construção de uma nova ordem societária, os projetos de emancipação do indivíduo, tudo aquilo que está no projeto ético-político da formação profissional. Então é importante observar que nós teremos uma aula específica para tratar dos honorários. Hoje nós temos uma regra que é corrigida pelo DIEESE, todo ano, em setembro ou agosto, o valor da hora técnica de prestação de serviço para assistente social, que será apresentado na aula específica para tratar dos honorários. A gente vai falar quanto ganha um graduado, quanto vale a hora técnica de um graduado, quanto vale a hora técnica de um especialista que fez serviço social e fez uma determinada especialização num determinado campo, quanto vale a hora técnica de um mestre em serviço social e quanto vale a hora técnica de um doutor em serviço social. Mas isso é matéria de escopo de uma outra aula. Então, quais são as demandas sociais empresariais? É claro que não é possível, no universo dos direitos sociais, um indivíduo elencar de forma precisa todas as demandas que uma empresa possa apresentar. Você vai encontrar muitas demandas que eu não apresentei aqui ou que não apareceram no meu estudo inicial. Então essas demandas que eu vou apresentar aqui são as principais. Obviamente aparecerão muitas outras. Então as demandas empresariais estão relacionadas com direitos sociais, benefícios e serviços instrucionais, planejamento de programas e projetos sociais, acompanhamento de grupos sociais, orientação, encaminhamento e serviços de benefícios sociais, direitos trabalhistas, segurança no trabalho, responsabilidade socioambiental, absenteísmo, que essa é uma das maiores razões, uma das maiores razões de uma empresa, uma das grandes demandas da empresa quando ela vai contratar um assistente social ou um profissional de segurança no trabalho que trabalhe nessa área de RH. Mas já cabe muito ao assistente social trabalhar a questão das expressões sociais relacionadas ao absenteísmo. O que é absenteísmo? É a pessoa que se abstém de ir trabalhar. Ela não vai ao trabalho. Ela falta muito ao trabalho pelos motivos fúteis, às vezes, falsifica aquele documento que o médico fornece de ausência, a justificativa, apresenta as maiores desculpas possíveis para não ir trabalhar. Inventa doença, inventa cansaço, inventa um parente que chegou, enfim. Os motivos não vêm ao caso nesse estudo, né? Mas isso é o absenteísmo. E também, dentro das demandas sociais e empresariais, muitas empresas trabalham com o plano de carreira. Então, o assistente social precisa estar preparado para aquela demanda que vai ser apresentada. É necessário que você faça uma análise para, dentro dessa análise, dessa perspectiva, você fazer uma medição do seu conhecimento, uma análise pessoal, uma introspectiva. Estou devidamente preparado para desenvolver esse projeto ou preciso estudar um pouco mais? Preciso de um tempo maior. Quanto tempo você precisa para realizar o projeto, né? Então, plano de carreira, alcoolismo e muitos outros que podem aparecer dentro do desenvolvimento desse projeto. Então você vai trabalhar com segurança ocupacional também, que são as questões relacionadas à segurança, prevenção de acidentes, os equipamentos de proteção individual, prevenção de incêndio, promoção de treinamentos, promoção da saúde. Toda essa gama de possibilidades tem que ser feita dentro de um trabalho em rede. Quando se fala em saúde, muitas vezes a pessoa assim, mas quem vai dar orientação de saúde numa empresa é um médico. Sim, o médico vai dar orientação de saúde, mas muitas vezes a orientação de saúde que o médico dá está relacionada somente à saúde, aos aspectos relacionados à saúde biológica, biogenética
E a saúde não é só isso, ela vai muito mais além do que isso. Ela trata-se também de direitos. Que direitos o indivíduo tem? De acessar através do INSS, do SUS ou de algum outro programa que a empresa ofereça dentro do seu contrato de trabalho. Quais são os direitos? Então, como o assistente social trabalha com direito, ele acaba abrangendo todas as áreas. Dificilmente você vai ver um médico ir a um lugar falar sobre saúde e ir além do campo biogenético, ir além do campo biológico. Ele vai tratar muito das questões relacionadas à parte das doenças, de como se prevenir e tal, mas ele não vai tratar dos aspectos legais, dos direitos que o usuário tem. Então, tanto na segurança ocupacional, quanto na responsabilidade socioambiental, que é um campo muito fértil para o assistente social trabalhar dentro das empresas. Hoje em dia, a maior parte das grandes empresas e mesmo das pequenas estão podendo converter parte das suas contribuições e impostos para projetos socioambientais. Então o serviço social entra aí como o serviço social socioambiental. Inclusive nós temos um curso na plataforma bem rico e completo sobre isso, que é o serviço social socioambiental, que vai tratar específica e profundamente essa temática. Está disponível já na plataforma há algum tempo. Então esse é um campo muito fértil, né? Que vai tratar do bom relacionamento da empresa com a comunidade, o bom relacionamento com os organismos ambientais, que no caso são aqueles organismos e movimentos que lutam pelo meio ambiente. Então o serviço social já tem aí no seu código de ética a propositura de apoiar e incentivar os movimentos sociais. Inclusive o movimento ambiental é um movimento social. Então a responsabilidade social também trata o estabelecimento de uma política ambiental dentro da empresa, que pode ser feito em um trabalho em rede, porque a questão socioambiental ela não envolve só as pessoas que têm formação em meio ambiente, uma vez que o meio ambiente não compreende tão somente a mata, a flora, a fauna, a parte vegetal, compreende também as pessoas, inclusive o meio urbano, a cidade. Meio ambiente é todo aquele local onde existam pessoas, animais ou plantas. Então a parte que está relacionada às pessoas é o trabalho mais específico do serviço social, nos direitos sociais, na não negação dos direitos sociais. Então a responsabilidade socioambiental vai trabalhar também no sistema de gestão ambiental, na garantia de segurança tanto dos empregados da empresa como das comunidades vizinhas, das pessoas que vivem no entorno da empresa. As definições de um compromisso ambiental geram para a empresa uma imagem positiva perante a sociedade. Tudo isso é parte da argumentação que você pode desenvolver. Desenvolvimento de maior possibilidade de lucro através do retorno dos impostos, desenvolvimento de maior produção através dos seus colaboradores. É importante lembrar que, apesar de o serviço social lutar contra os processos de acumulação do capitalismo, ele também vende a sua mão de obra. Então, a palavra lucro, quando é dita na frente de um assistente social, muitas vezes causa algerize, arrepios. As pessoas têm uma resistência pela palavra lucro, mas ninguém vive sem o lucro. É claro que a distribuição de renda é importante, mas eu não conheço um assistente social que trabalha de graça. Todos eles trabalham por um salário e ainda querem mais e estão certos nisso. Então nós precisamos entender que combater o capitalismo não é combater o lucro. É importante que se estabeleça isso. O lucro faz parte do processo de construção histórica de todas as pessoas. Todas as pessoas trabalham para gerar um lucro. O que está errado não é o lucro em si, mas esse lucro ficar acumulado na mão apenas de uma pessoa e o restante ficar excluído do processo de construção deste lucro. Então, precisamos desconstruir na nossa mente que o lucro é uma coisa ruim. Na verdade, não é. Então, dentro desse processo, transformar a relação socioambiental da empresa com a comunidade em um valor de negócio. Trabalhar a Agenda 21, e aí nós temos várias questões que podem ser estudadas. Junto com esse vídeo, lá no curso, estará disponibilizado uma apostila sobre assessoria e consultoria empresarial no serviço social. Ela vai estar anexada a esse material para que você possa ver de forma mais esmiuçada o passo a passo. E dentro da perspectiva do plano de carreira nas empresas, da higiene ocupacional, nós temos aí várias questões relacionadas
aos problemas de higiene ocupacional não estão se tratando apenas de questão de limpeza. A higiene ocupacional é aquela que está relacionada com a segurança no trabalho, está relacionada com o IPI, está relacionada também com a garantia de direitos que cubram os riscos ocorridos na falta desta higiene. Isso também é trabalho da assistência social, fazer esse levantamento dentro da empresa para encontrar um meio termo, para tratar ruído por dosimetria, calor e butug, radiação ionizante, iluminância, vibração, fumos metálicos, agentes químicos, bombas de poeira, enfim, várias questões que estão relacionadas com a higiene ocupacional, e encontrando uma solução para essa problemática, seja por meio de aparelhos que diminuam a incidência desses riscos de higiene ocupacional, ou seja, por meio de plano de carreira ou de um valor de pagamento de salário para cobrir a garantia desses riscos, de plano de saúde, de exame, gera uma maior satisfação em relação aos colaboradores dentro da empresa, e gerando maior satisfação, gera maior compromisso com a empresa e maior produtividade, visando sempre o lucro. A empresa visa o lucro, o assistente social visa a satisfação do lucro da empresa e a satisfação do lucro do colaborador, e também a emancipação do indivíduo ali dentro da empresa no que diz respeito aos seus direitos. Então, todo o projeto de assessoria e consultoria, você vai trabalhar como sempre trabalhou assistente social, no meio do olho do furacão ali, no centro do olho do furacão, no embate entre as forças da luta de classes, classe operária, classe patronal. Nunca será diferente, nosso trabalho sempre será assim, o Estado versus a sociedade civil, e nós sempre estaremos ali tentando minorar os conflitos, mediando, ainda que essa palavra já esteja quase que em desuso por uma série de contradições e críticas teóricas, mas mediando essa relação e trazendo soluções para os dois lados. Nós trabalhamos para os dois lados, independente de que apareça que as pessoas não trabalhem para o Estado e que elas queiram forçar o Estado a cumprir o direito, e isso acontece muito, mas você trabalha para os dois lados. Você sempre vai trabalhar para o patrão, para o empregado, para o Estado e para a sociedade civil, para o usuário. Você sempre vai trabalhar pelos dois lados. Então, o Código de Ética, o Projeto Ético-Político e todo o aporte teórico determina que nós trabalhemos mais e de forma mais empenhada em favor do usuário da política pública, uma vez que o Estado já tem as suas capacidades de desenvolvimento. Mas em muitos aspectos, quando estamos trabalhando pela autonomia do indivíduo, para que ele deixe de ser dependente do Estado, estamos também trabalhando pelo Estado. Então, trabalhamos para os dois, certo? Então, entendendo esse princípio de que você trabalha para os dois, você desenvolve dentro de uma empresa um projeto de assessoria e consultoria, atendendo os desejos, as demandas dos dois objetos do seu estudo, que é o colaborador e a empresa que te contratou e que paga os seus honorários, e o objeto do seu trabalho de paixão, por assim dizer, que é o usuário daquele serviço. Então nós temos também aí como campo de trabalho o alcoolismo no trabalho, que é motivo de 50% das faltas hoje. Aí o alcoolismo vai levar ao absenteísmo também, que a gente já falou em matéria anterior. E tudo isso são campos de trabalho. Empresas com altos índices de pessoas alcoólicas vão contratar médicos, vão contratar assistentes sociais. Muitas vezes os médicos não conseguem alcançar contento, porque eles trabalham mais com as questões medicamentosas, e o serviço social não, ele vai chamar para dialética, para conversa, vai tentar em parceria, vai buscar caminhos em parceria com o usuário daquela política, daquele projeto, daquele programa, em parceria, juntos, construir um caminho de emancipação e de superação do vício ou do consumo do álcool. Ou mesmo que não seja da superação total, mas da moderação, e muitas vezes a moderação já resolve o problema. Nós não estamos aqui para conduzir as pessoas de maneira coercitiva e nem obrigá-las a se tornarem santos, mas o caminho é encontrar uma solução para resolver os problemas sociais que geram o desemprego, que é uma expressão da questão social, que gera o abandono do trabalho, e que gera outros conflitos que trazem sequelas e consequências, gerando e agravando ainda mais a questão social no Brasil. Então, quando nós encontramos essas soluções, nós aplicamos ela na realidade, nós executamos bem o nosso trabalho, e então é esse o trabalho. Muito bem? Eu agradeço a todos pela participação,
cliquem aí no botão curtir embaixo, siga o nosso canal, acompanhe os cursos que estão apresentados na plataforma Ideia Criativa Cursos. Estou à disposição de vocês para responder, perguntem abaixo a dúvida, se eu não souber eu vou estudar, vou melhorar, vou ampliar meu conhecimento para poder responder à altura. Muito obrigado, tchau!